Olá, você que acompanha o podcast Bengalas. Olá, você que faz parte da comunidade Bengalas. Estou aqui, eu, Marta Castro, fundadora da comunidade, e minha grande parceira, Lilian Carvalho, doutora Lilian geriatra da Tríade Saúde Domiciliar. Isso, aprendi, tá vendo? Muito bem. Da Tríade Saúde Domiciliar e, como sempre, nós estamos trazendo um tema muito bacana para vocês. Lica, quer dar um bom dia e contar quem a gente trouxe hoje e o que é que vamos falar? Bom dia. Hoje a gente vai trazer uma pessoa espetacular e com um tema muito controverso, que é os cuidadores formais. Vamos aproveitar e falar um pouquinho dos cuidadores parentais e dos cuidadores informais, explicando as diferenças e onde esse pessoal todo se encaixa, né? Cláudia Pedrosa, dona de uma empresa, CEO da empresa Maturicare, está vindo aqui para a gente. Ela também é uma empreendedora nessa área toda de domiciliar, de assistência domiciliar. E ela vai falar um pouquinho dela e se apresentar também agora. Seja bem-vinda, Cláudia. E é filha de pai idoso. Ah, sim, claro. Corre 10 quilômetros com 83 anos. Ó, fica a dica. Já fica aqui para ele a dica. Gente, sejam bem-vindos todos. Eu espero que vocês estejam aqui, que gostem muito do podcast. Eu agradeço muito a Marta, a Lilian. Lilian, parceira. Marta, a gente já se conhece há algum tempo. E é muito importante falar desse tema para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é a função do cuidador, né? E aonde está a função do cuidador parenteral, que também pode ter um cuidador que é particular. Né? Então, a gente vai discutir muito isso e eu conto com a presença de vocês e com a audiência de vocês. Muito obrigada pelo convite. Só complementando, hoje eu estou como presidente da Associação Nacional de Empresas de Cuidadores, além da minha empresa, que sou CEO, da Maturicare. Hoje também sou presidente do maior congresso de assistência domiciliar do Brasil. Então, é muito importante a gente falar isso para que as pessoas entendam que a gente está muito envolvido com essa questão. Muito obrigada a todos. Então, vamos começar por aí, né? O tema controverso, como o Lica falou. E eu vou aquecer esse tema com um depoimento pessoal. Estou na fase de ter, na casa de meus pais, cuidadores profissionais. Primeiro, houve uma resistência por parte deles, ainda mais meu pai sendo homem. Sim. Então, uma mulher não pode me ver sem roupa, e um homem também não pode tocar em mim. Então, essa mentalidade, né, ainda com bastante resistência e preconceito, consegui levar. E hoje o que a gente sente é, na verdade, eles se sentem sem privacidade, a casa cheia de estranhos. O que é que você vê e ouve dessa relação dos filhos que cuidam e dos cuidadores profissionais que você fornece, treina? Sim. É importante, Marta, a gente começar. Eu vou começar numa situação inversa para a gente conversar isso, né? Porque o nosso futuro hoje, a longevidade, né? A gente hoje tem idoso de 100 anos, né? De 80 anos, como meu pai, 83 anos, que corre 10 quilômetros autônomo, que dirige da casa dele, que é em outro estado, até aqui, a Bahia, para visitar a gente. E assim, você vai me dizer assim, mas como é que ele aceita, como é que vocês aceitam isso, os próprios filhos? Então, eu vou começar numa situação inversa, é como que você está se aceitando já com mais de 60 anos. Então, o preparo agora tem que ser nós. Nós não vamos esquecer deles, a gente vai falar deles. A gente vai falar dessa questão do tabu, que a gente foi criado a vida inteira. A mulher que não pode se despir na frente do outro, o homem que não pode ser tocado por outro homem. Isso é um tabu que a gente precisa ir modificando, e a própria aceitação dos filhos, né? A visão dos filhos em relação a isso. Mas eu volto para aquele ponto que eu disse, e você, como você está se aceitando? Então, eu tenho 61 anos, certo? E como é que eu me aceito hoje? Eu comecei a adaptar minha casa. Né? Eu abri o banheiro para possibilidade de uma cadeira de roda, uma cadeira de banho. Eu coloquei uma câmera, porque se eu tiver com 80 anos demenciada, eu já estou acostumada com a câmera na minha casa. Certo? Eu tenho visto que meus móveis, eu diminuí a quantidade de móveis, tirei tapetes, porque tudo isso é uma influência muito grande lá no futuro para a sua própria aceitação de perda. Veja bem, não é uma perda, mas uma diminuição da sua autonomia. E que as coisas vão mudar na sua vida. Então, a gente tem que começar essa história falando de como que eu posso aceitar isso. E a gente só vai aceitar isso agora, ao caminho dos 80, dos 70, se a gente se preparar com os 50.
né? Voltando aos idosos, como é que eles veem essa questão da invasão do cuidador e tudo, também é uma adaptação. E hoje eu digo assim para você, é muito difícil você lidar com educações diferentes, com pessoas diferentes, né? E nós não estamos falando de classe social, nós estamos falando de educação doméstica mesmo. Cada um tem uma educação. Você está acostumado na sua casa com a sua roupa daquele jeito, limpa a sua casa, limpa daquele jeito, e de repente entra uma pessoa que não sabe que você quer que tire o sapato na porta. Sim. E ela vai entrar de sapato. Então, eu acho que, a partir daí, desse ponto, a gente tem uma coisa que é importante, que são 3 palavrinhas. Comunicação clara e transparente, colocando regras antes de qualquer contratação. Não é subordinação, são regras. Você está na sua casa e a sua casa tem regra. Sim. Eu brinco, só para fazer um parênteses, eu brinco muito com o cuidador quando vai lá e eu digo assim, você acabou de receber o seu salário. Aí você vai lá no supermercado e compra aquele melhor biscoito que você queria comer, aquele chocolate recheado, guarda lá no armário e diz assim, amanhã, quando eu voltar do plantão, eu vou comer aquele chocolate. E aí seu filho chega em casa com 10 amiguinhos e come seu biscoito. Como é que você vai se sentir no dia seguinte? Aí eles falam assim, eu vou ficar arrasada, eu vou brigar com ele. Eu falei, pois é. Não é o biscoito, é o fato de você ter tido o desejo de ter aquilo e uma pessoa foi lá sem a sua autorização e fez. Então, a comunicação tem que ser clara e transparente. E eu imagino também, assim, na via de mão dupla, sim, essa comunicação, né? Sempre. Porque, às vezes, também as pessoas se colocam num lugar de já sei, né, a minha verdade é a verdade verdadeira, exatamente, ou de subserviência, fica com medo de perguntar. Então, de uma parte, o dizer, e da outra parte, o perguntar. Né? Então, a comunicação tem que ser dupla mesmo, é uma via de mão dupla sempre, e isso tem que ser no início. Você tem que sentar e falar, a regra aqui é essa, aonde você está adaptado, o que você precisa que a gente mude. Exato, inclusive porque, né, além de tudo, tem um choque cultural, e cada casa tem sua rotina e seu hábito. Claro. E quando eu, como prestadora de serviço, eu atendo em domicílio, então eu capacito outros prestadores, outra equipe interdisciplinar para poder entrar na casa dos pacientes. E o que eu sempre digo é o seguinte, entendam que nós estamos entrando na casa deles. Para nós é um ambiente hostil, a gente não conhece o que está ali dentro. Mas a gente tem que entender que ali é um santuário. Ali é um lugar de respeito, alguém mora ali, alguém criou uns hábitos ali dentro. Eu não posso chegar com os meus hábitos, as minhas culturas, os meus conhecimentos e querer transformar porque eu vou começar a trabalhar ali agora, né? Então, a gente tem que começar a aprender a se colocar. É como você falou, comunicação, a segunda eu acho que é educação, né? Eu ia falar, mas eu ia complementar o que você falou, o respeito. O respeito tem que ser mútuo. Porque, ao mesmo tempo em que aquela pessoa tem uma outra cultura, a gente também tem que entender a cultura daquela pessoa. Sim. Ela não vai ter a mesma educação que você teve desde o início, né? Da sua mãe falar, olha, quando você levantar, arruma a casa, forre sua cama, né? Ele levanta, olha, tira o papel do banheiro. Tem pessoas que nem cesto de lixo tem no banheiro. Se é que tem um banheiro dentro de casa. Então, o respeito tem que ser mútuo o tempo todo. Respeitar e, junto, educar. Isso aí. Né? Porque a educação também vai ser mútua. Quantas coisas você vai aprender com o cuidador que você não tem nem ideia que existia? Eu tive voltando a essa questão do respeito, comunicação, né, e educação, uma cuidadora me ligou dizendo, olha, dona Cláudia, aqui não dá para trabalhar, porque aqui na casa o café da manhã é pão, leite, presunto, pão, queijo, presunto, leite, café com leite. Achando ruim. Achando ruim. E eu falei assim, mas eu pensando, né, na minha casa, às vezes eu não tenho nenhuma torrada para comer, porque a gente é todo... Bom, vamos lá, vamos ver o que é que você está achando ruim. Por que é ruim? Porque eu gosto de pão com manteiga e cuscuz. Aí eu falei, tá. Leve. Faça aí. Fala com a família. Converse com eles. Olha, será que eu podia fazer um cuscuz? A senhora gosta de cuscuz? Vai que a idosa até comece a gostar do cuscuz. Entende? Mas aí que tem um outro problema que eu acho que a gente vai entrar já, que é essa questão, que é qual é a sua função? Pronto. Aí eu vou já parar um momento, porque a gente faz assim,
A gente está falando com Cláudia. Cláudia é dona de uma empresa de cuidadores. Ela capacita, ela educa, ela tem educação continuada lá dentro. Eu sei a qualidade dos profissionais dela. São pessoas que vão fardadas, orientadas. Então, vão chegar na casa com o cabelo ajeitado, com a unha feita, com forma de falar. Não vão estar de chinela havaiana no pé. Mas esses são os cuidadores formais, que tiveram a capacitação e um treinamento e educação para isso. Mas a gente tem os cuidadores informais. Eu acho que o problema maior é exatamente nesse entendimento. Porque hoje, dentro do que a gente tem de capacitação, nós não temos um padrão de capacitação para o cuidador. Né? Não existe um curso de capacitação que é um alinhamento. A gente sabe que a pessoa vai entrar e vai ter que aprender esses temas daqui, vai ter que ter essas capacitações e vai ser testado e aprovado para ganhar um título de cuidador. Não existe isso. Né? E aí você pega cuidadores que são capacitados, quando se dizem capacitados, no cursinho de final de semana, em 24 horas, que tomou uma aulinha com um técnico ou com outro enfermeiro, e tem aqueles que a gente sabe que acabam se tornando cuidadores, porque eram profissionais que trabalhavam na casa, empregadas ou faxineiras, mas que já tinham um vínculo afetivo ou familiar, e que aí, na hora que o idoso começa a precisar, os familiares acham que aquela pessoa que está ali dentro da cozinha agora vai poder conseguir dar o banho, vai conseguir dar a alimentação correta, vai trocar uma fralda, vai limpar um cocô. E que, na verdade, isso é uma ilusão. E aí, como é que fica essa história toda com essa falta de alinhamento do que é o cuidador? Pronto, isso é muito importante, sabe, Lília, Marta e todos que estão nos assistindo, a gente saber exatamente a função do cuidador. É isso que não está claro. Você falou em curso, eu estava rindo aqui você falando, porque eu estava lembrando que uma pessoa chegou para mim e falou assim, você já viu um curso que está na internet? Aí eu falei, não, entrei para você ver. Aí eu falei, puxa, eu vou entrar numa reunião, mas como a reunião era videoconferência e eu estava conversando e com o outro computador do lado, entrei para ver rapidamente o curso e fiz o curso em 5 minutos. Eu tenho um certificado, eu tenho provas. Em 5 minutos eu fiz o curso e eles me deram um certificado que você imprime na hora. Nossa. Pois é, que maravilha. Certo? E ele fala de Alzheimer, ele fala de demência, ele fala de troca de transferência, de curativo, ele fala de tudo, em 5 minutos. Meu Deus. Eu fiz o curso. Sem prática. São 8 módulos. Prática. Não, prática não existe. Não, o pior de tudo é que quando esse cuidador que forma desse jeito chega na casa, ele se acha da área de saúde, se comporta como um profissional de excelência e vende um peixe que ele não tem. E eu vou te dar um exemplo, antes da gente voltar a falar do formal e informal, porque é importante a gente trazer isso, mas eu vou te dar um exemplo que aconteceu ontem comigo, do cuidador falar assim, olha, eu acho... Veja bem, que o paciente está com uma hemofilia. Aí eu, hã? Aí eu falei, mas é fragilidade capilar. Mas eu falei, mas eu não podia dizer para ele que era fragilidade capilar. Eu falei, não, o médico dele tem que avaliar isso. E aí eu fiz um card explicando o que era uma hemofilia, o que era uma fragilidade capilar, para poder esclarecer, porque é importante esse esclarecimento. Não é porque o rapaz, ele não tem... Não, ele tem instrução, está fazendo curso e tudo, mas foi o que Lilian acabou de falar, o cuidador vê em o idoso algo que é parecido e aí ele faz o diagnóstico e muitas famílias... Ou vai para o Google, né? Ou vai para o Google e muitas famílias... Exato. Aí o Google não sabe o que ele está perguntando, porque ele não sabe perguntar, né? Ou a inteligência artificial, porque hoje usa-se muito a IA. Sim. Não sabe o que ele está perguntando, porque você, para usar essa máquina, esse equipamento, você precisa saber o que você está falando. Eu digo que a IA é burra, você que é inteligente. Exatamente. E aí ele te dá uma informação errada e você acaba falando uma coisa errada. E a família me ligou, desesperada, uma hemofilia. Eu falei, calma, a hemofilia é uma doença genética, hereditária, né? Tem também. Nada a ver. Só já não tem nada a ver. A construção é outra. Eu falei assim, isso é problema de fator de coagulação. Então eu tive que explicar e até entrar num detalhe que eu sabia que ele provavelmente não entenderia, mas fui muito clara no que foi colocado. Mas o fato da formalidade e da informalidade, Lilian, que você trouxe, o cuidador formal, ele é meramente o cuidador contratado. O informal é aquele que não recebe remuneração nenhuma, tá? E é aquilo que você falou. Ou às vezes é a empregada que já está na casa, ou é alguém da família que é instituída para ser o cuidador e não recebe, não é remunerado.
independente de ser formal ou informal, ele precisa conhecer qual é a função que ele vai fazer. Porque a empregada, ela vai reclamar, que ela vai fazer a comida, cuidar do velhinho, e tá errado. Porque às vezes ela tá fazendo a comida e o velhinho fez cocô, literalmente. Você acha que dentro da nossa cultura e educação que a gente tem, ela vai lavar a mão para voltar para cá, para fazer a comida? Exatamente. Ou você acha que ela está fazendo uma limpeza no banheiro, sim, e vai correr para dar água para o velhinho, ela vai lavar a mão da água sanitária? A gente não pode garantir nada, né? Não pode. É muito sério. Coisas que a gente não pensa. Não pensa, pois é. Eu fico encantada com o podcast, porque vão caindo as fichas assim. Eu falei, meu Deus. E aí a gente tem que instituir, porque não adianta você dizer que aquela pessoa. Mas aí vem uma outra questão, a questão financeira. Nem todo mundo tem condições de pagar uma empregada, mais um cuidador, mais não sei o que, mais uma cozinheira. E hoje está mais ou menos assim, né? Hoje, quando você contrata, que aí vem a questão do termo, né? Que eu escuto muito em Instagram e tudo, e pessoas instruídas, advogados, dizendo assim, o cuidador não é empregado doméstico. É empregado doméstico. Ele é empregado doméstico. Pela CBO, classificação brasileira 5261, de ocupações, 5261, ele está classificado como empregado doméstico. Como empregado doméstico. Assim como entra a faxineira, jardineiro, motorista. Babá, motorista, tudo entra como empregado doméstico, porque eles estão classificados ali. E eles não têm necessidade de ter formação educacional nenhuma. É fundamental, precisa ter fundamental. Pelo Ministério da Saúde. Pelo Ministério da Saúde, mas assim, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um? Pois é. Né? Você se intitula cuidador ou alguém intitula você como cuidador. Isso. E é isso que precisa a gente mudar com urgência. Né? Qual é a sua função? Quando uma cozinheira vai na sua casa, você contrata ela como cozinheira, ela vai cozinhar. Ela não vai fazer faxina. Né? O cuidador, quando você contrata, ele vai ser cuidador. Mas qual é a função dele? Hoje, eu posso te dizer que 70% de cuidadores são técnicos de enfermagem desempregados ou recém-formados. Acredito. Em escolas não qualificadas e que eles não vão ser contratados por hospitais. Que não conseguiram entrar no meio de trabalho porque não conseguiram nem fazer uma capacitação adequada na prática. Exatamente, estágio. Então, eles ficam no limbo e aí o limbo ele só tem uma alternativa. Ou eles vão trabalhar com outra coisa, ou eles vão voltar para ser telemarketing, ou eles vão ser cuidadores. Né? Por quê? Porque o cuidador vai dar a ele a experiência que ele precisa. Que é a transferência, a troca de fralda, vai olhar se o paciente estiver em home care, vai olhar o que a outra pessoa está fazendo, e ele acaba confundindo a função dele. Então, muitas famílias contratam um cuidador que às vezes tem uma formação técnica, e ele diz assim, isso eu não posso fazer porque não é da minha função. Pois é. Eu não faço, eu vou te dar um outro exemplo, que é assim, eu não varro casa porque não é da minha função. Aí a família fala assim, será que você poderia trocar esse curativo aqui da mamãe? Não, também não é da minha função. Então você está fazendo o que ali? E é importante assim, quando a gente coloca que o técnico de enfermagem virou cuidador, é importante dizer que o técnico de enfermagem, ele sim é da área de saúde. Sim. Porque o técnico de enfermagem, ele tem que ter formação de 2º grau completo, Técnico, inclusive, de 2 anos. Depois faz o curso técnico de 2 anos para cuidador. E depois ele está inscrito no Corém. Ele vai inscrito no Corém, ou seja, ele tem o conselho de classe, que é o mesmo do enfermeiro. Então, ele vai para o Conselho Regional de Enfermagem e ele recebe um número. Só que ele é subordinado à enfermagem. Então, existe o enfermeiro, existe o técnico de enfermagem. Esses são da área de saúde. O cuidador é empregado doméstico, mas o técnico de enfermagem pode fazer o trabalho do cuidador. Sim. Agora, o cuidador não pode, em hipótese alguma, fazer o trabalho do técnico. E aí a gente entra num segundo problema aí, mas a gente vai lá. Só uma dúvida sobre isso. Mas na hora que, então, para ver se eu entendi, se o público que está nos ouvindo entendeu que somos leigos. Na hora que esse técnico de enfermagem se propõe a ser cuidador, e aí eu entendi também que a qualidade da formação pode ser boa ou não, né? Sim. Mas na hora que ele se propõe, ou que ele precisa, porque não achou outra oportunidade, ser cuidador, ele aí é enquadrado
Ele é cuidador. Como cuidador. Como e é cuidador. importante... Mas aí, uma vez sendo cuidador, ele é doméstico. Então. é doméstico. Sim, exatamente. Agora é importante, Marta fez um questionamento muito importante, porque assim, ó, na hora que o técnico, ele se aceita ficar como cuidador na casa do paciente, é importante lembrar que o técnico, ele não pode agir sem supervisão. Sim. Ele, obrigatoriamente, ele é subordinado à enfermagem. Então, ele não pode exercer nenhuma função de técnico sem ter uma enfermagem acima. Então, quando você resolve contratar um técnico de enfermagem, eu vou contratar um técnico para meu pai. Ótimo. Você contrata um técnico como técnico, que ele vai atuar como cuidador, mas ele não pode aplicar medicação venosa, ele não vai poder fazer uma hipodermóclise, ele não vai poder aspirar o paciente. Por quê? Porque para essas funções, ele tem que estar sob a supervisão de um enfermeiro. Se você não tem um enfermeiro dentro da sua casa ou na empresa que você contratou ele, se você contratou ele individualmente, ele não pode executar as funções de técnico. Isso é contra a lei. Sim. Né? É a mesma coisa que você exercer a função de medicina sem ser médico. Pronto. E a gente vê muito isso acontecer, e eu vou dar um exemplo assim que para mim é assim catastrófico, que é quando eu chego na casa dos pacientes, eu trabalho sério, eu tenho uma equipe muito bem formada, a gente vai na capacitação, está querendo sempre trabalhar com capacitação, e aí a gente diz assim, está precisando alguém para ver essa escara do paciente, tem que vir alguém para fazer o curativo. Ah, mas eu tenho um cuidador que faz, ele já fez de não sei quantos, mas é um cuidador. Ah, porque eu tenho um técnico de enfermagem que disse que vem fazer o curativo. Ó, doutor, arranjei, fez de meu tio, minha prima mandou para mim, disse que é maravilhoso, que curou a ferida de meu tio. Eu, sim, mas ele está subordinado a qual enfermagem? Nenhuma. Não, ele trabalha sozinho. Aí eu, bom, então ele tem capacitação para poder dizer quando a ferida é necrosada, infectada, inflamada. Fazer debridamento. Troca, debrida, faz tudo, porque ele está fazendo uma função que não é dele e isso é contra a lei. Exatamente. É um ato médico, porque a enfermagem, quando a gente fala ato médico, é tudo dentro da área de saúde, é um ato médico que está sendo executado por um profissional que não tem capacitação. Isso é muito importante. Eu tive um caso desse que a família, sem nos comunicar, a cuidadora era enfermeira de nível superior. Veja bem, eu tenho 5 enfermeiras de nível superior que são cuidadoras e atuam como cuidadoras e são nosso vínculo de contrato PJ é de cuidador. E uma dessas, já há muitos anos atrás, ela sugeriu um curativo que não era apropriado. Ela não tinha especialização nisso. E a família aceitou sem comunicar a gente. Quando nós fomos ver a situação já estava grave. Né? Infelizmente, eu tive que fazer o distrato com essa pessoa, porque ela não tinha autorização para fazer, né? E nem capacitação, e nem qualificação. Então, teve que se ter um custo com uma enfermeira especializada para ir avaliar e tudo direitinho e fazer os curativos. Então, a família, às vezes, ela precisa também essa comunicação, quando o contrato é formal, ter essa comunicação direta com a empresa sempre. Mas o primeiro erro que as famílias fazem é abrir um grupo no WhatsApp com os cuidadores que prestam serviço. Exatamente. É o primeiro erro. Eu tenho Não. É coisa de louco. Isso é o primeiro erro. Por quê? Porque a empresa não sabe o que está acontecendo. E quando acontece o problema, é quando a família vai falar. E aí, para resolver isso atrás, é muito mais difícil. E a culpa é de quem? É da empresa que não soube contratar o cuidador. Mas, na realidade, houve situações anteriores que a gente não tinha a menor ideia. Mas, se vocês me permitem, ao formal ou informal, para a gente poder concluir, a formalidade é meramente essa situação. O que é contratação e o que não é contratação. E eu acho que, como esse podcast hoje, a gente veio para falar um pouco e ajudar as pessoas, não é, que estão nessa situação, é muito importante, antes de você contratar, você saber como você vai contratar e quem você vai contratar. E deixar essas 3 palavras claras: comunicação, respeito e educação. São fundamentais para qualquer contratação. A comunicação, para mim, é a primeira de todas. Deixar claro o que você quer, o que você deseja e quais são realmente as suas necessidades. Veja bem, as suas necessidades referentes ao idoso. Isso. E não as suas necessidades referentes à família. Esse é um problema, porque aí a gente já abriu um novo capítulo, né? Isso. Quando você fala, você vai comunicar quais são as suas necessidades,
Quando o leigo familiar está caindo de paraquedas nessa nova versão idosa dos seus pais, né? Porque a gente não tem como prever. É uma idosa que toma uma queda, fratura o fêmur, no dia seguinte está na cama, tendo que tomar banho na cama, Sim. não pode levantar. É um idoso que vai ter um AVC e quando volta para casa não come mais pela boca, tem uma sonda, sabe? Então, assim, são vários... nuances que a gente tem que lidar, né? E aí a família fica assim, o que é que eu preciso? Eu não sei. Qual é a minha necessidade? Eu não sei. A gente não sabe nem pedir e comunicar às vezes. Exato. Tá na hora de eu botar uma cama hospitalar? Tá na hora de eu comprar um colchão pneumático? Vem cá, eu vou ter que virar meu pai quantas vezes? Olha, veio do hospital e tá com uma ferida aqui no bumbum. Aí quando a família abre, meu Deus! Aí manda foto, aquele desespero. Então, assim, é exatamente... eu acho que, primeiramente, falta a sensibilidade da equipe hospitalar, porque na hora da alta não é muito bem esclarecido quais são as necessidades de cuidados posterior, na hora que o paciente sair. Fornecido um relatório de alta que, na maioria das vezes, os familiares, na agonia de levar o paciente para casa, achando que tudo vai ser como antes, nem lê. Então, as informações que estão ali passam completamente despercebidas. Não foi uma coisa que foi discutida com a família, que foi explicada, que foi aventada, foi questionada. Tem quem tome conta, tem quem faça. Não, é assim, eu vou me livrar do problema, dá alta, dá o relatório e tchau. E aí o que a gente vê são os pacientes chegando em casa, as famílias desesperadas, porque aí vem... um monte, é uma enxurrada de coisas. Quando eu costumo visitar pacientes em casa, depois da alta hospitalar, eu já vou com muito cuidado, assim, e eu tenho um hábito de tudo que eu falo, eu vou mandando visualmente para a família. Então, assim, eu sugiro que você compre uma cama hospitalar. Agora, vai comprar elétrico ou manual? A manual você vai comprar de 2 ou 3 manivelas. Então, eu já vou esclarecendo para a família, só que entenda, a cama é dentro de mais 50 itens que eu vou falar com ela. Como é que ela vai decorar o primeiro? Não, e ela enlouquece, porque ela fala, meu Deus, o que prejuízo, que despesa é essa? Exatamente. Aí eu começo, aí eu tenho hábito, afeta muito. Sim. E aí eu começo a encaminhar, eu vou falando com o celular na mão e vou mandando. Eu vou mandar para você o modelo de cama que você pode procurar. Puf. Eu vou mandar para você as especificações do colchão que você tem que comprar. Pau. Aí eu vou mandando. Olha, tem que passar um creme de proteção para não abrir ferida, não abrir escara, não abrir... Aí eu vou passando tudo, hidratação da pele, qual é o sabonete. Então a gente faz uma varredura, tá? O geriatra, ele faz isso, tem a capacitação para fazer isso, e hoje a gente trabalha com equipe capacitada para isso. Então hoje a gente já tem enfermeiras que vão na casa, já com um script pronto, para poder fazer a avaliação das necessidades. Tá? Inclusive com a capacitação para fazer orientação dos cuidadores, quando esses cuidadores não vêm de empresas. Sim. Porque quando vem de empresa, a empresa faz esse serviço. Quando você contrata a empresa como Cláudia... E que é importante essa parceria nossa, porque muitas vezes você nos ajuda também, assim como a gente acaba ajudando. O que é que eu acho? O que é que o médico acha que o paciente vai precisar? Ou então, qual seria o cuidado mais adequado? Então, a gente tem essa comunicação e passa para a empresa. Olha, Cláudia, suas cuidadoras vão para casa, mas tem que ter cuidado com o paciente, porque ele está com uma fratura de coluna, então não pode ficar em determinadas posições, fazer determinada força. Cuidado quando for fazer a transferência, porque ele tem um problema de uma ferida na perna que bateu na cadeira. Então, a gente dá as dicas todas, né? Passa as orientações e Cláudia faz a capacitação das funcionárias dela de acordo com isso. E é necessário que tenha um alinhamento fino o tempo inteiro. Então, assim, não é uma coisa de eu vou contratar a Cláudia, como a gente vê em muitas casas, que contrata a Cláudia para poder tomar conta dos cuidadores e Cláudia passa a ser responsável pelo ar que todo mundo respira dentro da casa. Eu vejo isso acontecer. Né? Aí pedem de tudo. Você não tem noção. Mas foi uma coisa importante que Lilian falou, e Lilian e Marta, se vocês me permitem, eu vou começar da origem do hospital. Né? Um paciente, quando ele vai para o hospital, ou ele já está acamado em casa e a família já está adaptada, ou é essa coisa do de repente. Cheguei, fui para o hospital, saí totalmente com perda de autonomia. Né? O hospital orienta o básico. Isso é verdade. E aí ele sai em duas situações. Ou ele sai em home care, ou ele sai com responsabilidade da família. A pulso. Né? Avulso. A pulso mesmo. Hoje em dia a pulso, né? Ele precisa liberar o leito dele. Então vai a pulso mesmo. E a família despreparada.
Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, e já convido Lilian, e você também, Marta, mas Lilian principalmente para estar junto com a gente nessa escrita, é o lançamento do livro que a gente vai fazer no próximo ano, que foi escrito por mim, que é exatamente falando isso. E agora? Quem cuida de quem? Olha. Que delícia. Né? E agora? Quem cuida de quem? Porque quem vai cuidar do meu pai? Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar da minha família? Quem vai cuidar do cuidador? O cuidador vai cuidar de quem? É da minha mãe? É do meu pai? Porque tudo isso é uma loucura quando acontece. Você sai totalmente despreparado, é o que Lilian falou. E agora eu contrato uma cama, eu alugo, eu compro, eu tiro o tapete, aonde eu faço isso? Então, lá vai ter tudo. Por exemplo, eu tenho os meus clientes, eles ligam para mim e falam, Cláudia, eu preciso de um transfer. Por quê? Porque eu já falei, o paciente está pesado, não adianta você colocar o cuidador, você vai ter rotatividade do cuidador, porque ele não aguenta, a coluna não aguenta. Bota um transfer. Você tem transfer de R$200, tem transfer de R$3.000. Aí a opção é sua. Tem transfer que você bota a trilha e vai pela casa toda. Vai pela casa toda. Roda então você pela casa inteira, você já viu isso? Mas você vai dizer assim, eu não sabia nem o que era transfer. Pronto. Já ia dizer. Já vou pro... Já procura, né? Depois eu te mando tudo direitinho. Mas você já tem, você já pode. Opa, peraí, a cadeira de banho é adaptada. Hoje você tem cadeira de banho que abre, você coloca embaixo do paciente, ela já sai da cama. Isso diminui o peso. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E Lilian falou uma coisa muito importante, eu acho que olha, Lilian, eu agradeço até por o geriatra existir, porque é o ponto fundamental, é a visão do geriatra. Eu tive um amigo agora essa semana que perguntou assim, eu falei assim, poxa, eu vou fazer uma consulta com o geriatra. Eu falei até hoje com o Igor, né? Eu falei, Igor, eu vou esperar a Lilian para fazer uma consulta com ela aqui. Porque eu falei assim, aí ele falou assim, geriatra? Eu falei, querido, eu estou com 60 anos, eu fiz 61. Eu não vou procurar um pediatra. Você não procura um pediatra quando o seu filho está doente? Pois é. Não é verdade? Eu vou procurar o geriatra, porque é ele que estuda envelhecimento. E ali ele vai dizer para mim, olha, Cláudia, faça esses exames, ou você vai procurar um cardio, um pneumo, um ortopedista. É ele que vai definir. Então, a gente tem muito que contar com os geriatras outros, para que eles possam entrar e ajudar você a ver a necessidade do seu pai. E entender a sua, para poder se comunicar perfeitamente. Porque essas necessidades não podem ser confundidas. E quando elas se confundem, você tem alta rotatividade de cuidador, você tem profissional ruim. Atritos em casa. Estresses em casa. E aí a gente entra aí com o tal da empregada doméstica de serviços gerais. Veja bem a diferença. Não é o empregado doméstico cuidador, é a empregada de serviços gerais. Porque ela é a primeira pessoa que você dá autonomia para tomar conta por você. Mas o meu pai me ensinou uma coisa. Só dê caneta para assinar para quem sabe escrever. Porque senão você vai ter um problema sério. Então, aquela empregada, ela já passa a ser a chefe do cuidador. E tem um detalhe, ela não vai limpar o banheiro que ele usa, porque é obrigação dele. E aí você começa o atrito. Porque aí o cuidador, muitas vezes está lá no banheiro, tem que lavar a mão, sair correndo do banheiro, porque o idoso está gritando, ou está tendo uma convulsão, ou está tendo uma coisa. Aí ele deixou o banheiro sujo, tá? De alguma forma, ele saiu correndo para prestar atenção. A empregada vai lá, pega o celular dela e tac, clica e manda para você aí, ó. É assim. Deixa tudo aqui uma porcaria. Mais problema. É mais problema que você tem. Oh, meu Deus. Porque ela não te dá a situação recorrida. É difícil, né? Tchau, gente. Não é tão difícil. Não, mas é isso mesmo. Recentemente, minha mãe estava questionando um cuidador e resolveu manter, porque a empregada de anos falou, não, dê mais uma chance. Entendeu? Então tem tudo. Ela pode ajudar, mas também bom, pode. Né? Tá vendo? A intervenção foi até boa. É, boa. Com certeza. E é isso. A comunicação tem que ser as regras têm que ser transparentes. Em 2018, eu assumi um plantão de uma senhora que ela estava vindo do Rio de Janeiro com Alzheimer. Eu não posso falar o nome, mas é verídico, eu tenho as provas. A família até hoje é muito minha amiga, né? Ela já foi a óbito. E ela estava vindo do Rio, né? Gostava de samba, era uma pessoa super alegre, né? Uma senhora que era de Umbanda. Tudo isso foi estudado com Alzheimer avançado. A neta que cuidava dela, médica, veio morar em Salvador. A mãe veio para cá e a avó ficou lá, então eles precisavam trazer a avó. Primeira providência, a família saiu para conhecer as empresas.
né? E veio até a mim e eu mostrei para eles um outro aspecto. Então, a primeira providência que a gente tomou na casa, vamos montar o quarto dela como é no Rio de Janeiro. Exato. Para ela não se desorientar. Evitar o choque, né, ambiental. Exatamente. Quais são as necessidades dela e a de vocês? Opa, vamos botar ela morando no apartamento com as cuidadoras e não com vocês, porque isso vai dar conflito. Vamos estabelecer qual é a regra da sua casa. Só entra pela porta dos fundos e só sai pela porta da frente. Existia uma placa. Entrada e saída. A comunicação era muito clara. Ela tinha uma artrose severa. A posição do joelho tinha que ser correta. Nós fotografamos cada parte e botamos no manual para o cuidador seguir. Pois é. Tudo foi comunicado. Tudo era feito com muita comunicação. Eu tenho muito carinho por essa senhora, porque ela faleceu mais ou menos umas 2 horas da manhã, quando a cuidadora me ligou às 11, dizendo que os sinais vitais dela estavam já com alteração. Acompanhei por vídeo, chamamos a Vitalmed, chamamos a SAMU, porque a gente ficou... Olha eu fazendo propaganda, né? Desculpa, não faz gente. mal, Mas chamamos essas duas, o socorro, né, para chegar lá, já avisando. Interessante que a cuidadora em vídeo comigo, eu no outro telefone falando os sinais vitais e ligando para a família para poder dizer, olha, acolhendo. Vai acontecer, vai ser agora, mas vamos fazer de tudo, o médico já está indo para lá. Foi tudo tão tranquilo. Gente, foi um negócio tão... Foi lindo. Foi a melhor experiência que eu tive na vida. Porque foi muito limpo. Esse aí é o cuidados paliativos raiz, né? Raiz. Que a gente Exatamente. hoje vê muito falar de cuidados paliativos, e é uma coisa que a gente também discute muito aqui. Eu sou formada em cuidados paliativos, só que na minha cabeça existe o cuidados paliativos raiz e o cuidados paliativo Nutella. Sim. O Nutella, o paciente começa a passar mal, o neguinho leva para o hospital. Aí bota em cuidados paliativos no hospital, com a equipe inteira acompanhando. O raiz toma-lhe é em medicação, casa. e toma-lhe medicação. O raiz é em casa, é natural. Era como todo mundo morria antigamente. Exato. Ninguém tinha sororoca, ficava borbulhando. Não existia, você não vê. Ninguém contando que meu pai morreu em sofrimento em casa, né? E foi muito bonito, porque foi uma morte muito tranquila. Exato. Ela foi perdendo os sinais vitais, sendo a cuidadora treinada, né, fazendo a ressuscitação, porque a gente estava com o médico na linha, falando que até o pessoal chegar, o pessoal chegou, tentou ressuscitar novamente, mas já não tinha, e depois foi um diagnóstico que a gente sabia que não tinha como ter o retorno disso. Mas a família é minha amiga até hoje, porque a gente acompanhou o tempo todo e a cuidadora foi perfeita no que ela fez. E do início ao fim, E né? do Da início ao fim. preparação até Tudo. a saída. Inclusive nas músicas, que era o Pois detalhe. é. Foi cantado um samba para ela. Pois é. Enquanto ela estava desfalecendo, ela estava contando uma marchinha de carnaval. Eu fiquei Então, viajando, Cláudia, aqui quando você falou até da religião da paciente, né? Você encontra conflitos religiosos, Muito. tipo assim, eu sou uma evangélica e vou cuidar de uma pessoa Não vai, nem quer ir. Nem quer ir, né? nem E quer não ir. é só E religioso, vice-versa. não. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar dos conflitos raciais, né? A gente tem um racismo incutido incrivelmente aqui dentro da Bahia, e às vezes é do preto com o preto. Né? A gente não tem essa história de dizer que é o branco que é racista com o negro, não. A gente vê o negro com o negro. Eu não quero uma pessoa negra aqui dentro de casa, eu não tenho uma branquinha para botar aqui para trabalhar. Então, a gente é incrível, a gente vê isso acontecer. É um tema muito sensível, mas é uma realidade que a gente precisa ver mesmo, né? Eu digo assim, nós vivemos num país onde todos nós somos negros, somos descendentes de negros. E são pessoas. Eu não digo que são negros ou brancos, eu digo que são pessoas. A senhora quer que tipo de pessoa? Eu terminei um contrato com a seguinte frase para o meu cliente: olha, eu tinha marcado a minha passagem para a Inglaterra para a próxima semana, mas eu não vou conseguir ir. Então, eu prefiro terminar o contrato com o senhor, porque a Middleton não conseguiu chegar até aqui. Porque ele queria uma princesa. E eu não podia dar uma princesa a ele. Entende? Então, isso são fatores, é um tema muito sensível, Marta. Eu acho até que a gente, se eu posso te pedir isso, eu acho que pode sim falar muito disso e tocar nesse assunto, porque a gente precisa sensibilizar as famílias.
em relação a isso? Deve ter também bastante homofobia, né? Porque tem muito... Não, olha, homofobia... Você sabe que até menos, bem menos. Eu também acho que é menos. Bem menos, mas bem é menos. menos. Quando é da mulher, a mulher paciente, quando a mulher é paciente, a mulher está quadro demencial ou quadro grave, ela aceita muito bem, porque Sim. geralmente... os homossexuais, principalmente os homossexuais, né? Eles são muito cuidadosos. Muito cuidadosos, muito eles são muito jeitosos. E são carinhosos. sensíveis. São sensíveis. Então, a mulher aceita mais. O homem tem mais resistência. Mas mesmo Mas aceita. assim, aceita. Aceita. que bom, né? Agora, a questão racial, realmente, ela é muito grave. Ela é muito grave. E você acaba ficando... Para você não ficar numa saia justa de... Eu vou denunciar essa família, eu prefiro não atender. Então, Entende? no Isso é uma questão questão tem minha. também a religião. Tem. A gente, a justiça diz assim, você não pode perguntar. E eu não estou falando de justiça trabalhista, não estou falando de qualquer justiça. Você não pode perguntar qual é a religião. Não, a gente tem que perguntar. Porque as pessoas têm hábitos. E você também não pode obrigar, em hipótese alguma, uma pessoa que não é daquela religião a se submeter a ver qualquer coisa. Não pode. Você tem que respeitar, isso é um respeito que tem que ser. Se você for para um hospital e for testemunha de Jeová, Isso a primeira aí. coisa que o médico pergunta, Aceita sangue. aceita sangue? Vai, Porque é aqui, proibido, por favor, é lei. É lei, eu não posso fazer. Ele tem que assinar. São vários, aí tem vários... Entende? Então, como é que você vai chegar, você, de repente, a cuidadora é do candomblé e você é evangélica, ou vice-versa, cuidadora evangélica e você é do candomblé. Porque quando a gente pergunta, fica parecendo que a gente está discriminando, mas nesse caso a gente está protegendo. Está protegendo. Ambos os E lados, está protegendo todos os inclusive lados. o prestador do serviço, Claro. né? O profissional que está Com ali. certeza. Uma outra curiosidade, eu participei de um podcast, e aí um beijo até para Mônica e Paula do Trago Verdades, e o tema era cuidadores. Sim. E tinha lá a Maria do Carmo também mandando um beijo muito especial, que é uma treinadora de cuidadores. E ela treina esses cuidadores num asilo, que é um projeto social. E fizeram uma pergunta para ela que eu achei muito interessante a resposta, né? Perguntaram a ela, Maria do Carmo, qualquer pessoa pode ser cuidador? Ela falou, não, qualquer pessoa pode fazer o curso. Pode fazer o curso. Exato, a resposta foi perfeita. Como ela indica, né, ela acaba... Que é uma outra coisa depois que eu também vou querer saber, porque tem as empresas e tem uma espécie de agenciador também aí no mercado, né? E ela fala, quando eu dou o treinamento, mas não é todo aluno que eu treino que eu indico, porque, acima de tudo, precisa gostar de fazer isso. Precisa ter ser uma pessoa cuidadosa. Isso me emocionou, né? Sim. E hoje é uma pessoa até que, eventualmente, quando o Bengalas precisa de alguém e não pode contratar uma empresa mais formalizada, eu falo, liga para Maria do Carmo, porque, assim, com certeza ela vai indicar alguém que, pelo menos... Consiga dar uma assistência, né? Seja uma pessoa cuidadosa, sensível e correta. E aí ela falou também que, como o Brasil está envelhecendo, e a gente tem discutido também desse mercado, né, do idoso, que falta tanta coisa, tem muitas oportunidades, mas tem muita gente que vai olhando só o mercado, né, só a oportunidade de emprego ou de ganho, e não olhando que isso é uma consequência, esse ganho é uma consequência, né? Que a gente quer prestar o serviço para dar conforto ao idoso, aos filhos, e mexer com esse público, seja do idoso propriamente dito, que é o público que Lica trabalha, né? E dos filhos que vêm a reboque, precisa muito respeito, muito cuidado, muito carinho. Então, a gente tem aí um ambiente que vai atrair, eu imagino, pessoas querendo esse trabalho, até por falta de oportunidade em outros, ou porque vem um mercado. Sim. E que às vezes não tem o perfil, né? Como é que você faz essa parte comportamental na empresa? Foi bem interessante que você falou, porque, como ela disse, né? Todo mundo pode fazer o curso, mas nem todo mundo é cuidador. Mas os cursos também, eles precisam entender que não é só a técnica, não é só chegar lá e ensinar a transferir, a trocar fralda, né? Isso é técnica. Isso daí a gente aprova ou reprova, certo? O que a gente precisa conhecer é a característica, o caráter, o compromisso, né? O comportamento. Então, eu brinco muito nas minhas palestras, quando eu faço, que eu digo assim, olha...
O país está velho, ele não está envelhecendo, ele está velho. E precisamos de mais políticas públicas, certo? Sim. Então, hoje, eu digo, se você tem um nível técnico ou fundamental, mas que você não se especializou, não se profissionalizou, mas tem um carro, você vira motorista de aplicativo. E você vai ganhar lá seus 6, 7 mil reais. Né? Se você não tem um carro, você vira cuidador. Porque é a melhor forma de você ter uma remuneração sem muitas exigências. Porque hoje você vai para o mercado de trabalho, vão te pedir um diploma, vão te pedir se você fala línguas, quais as suas especializações, se você conhece internet, se você conhece inteligência artificial, e cada vez está aumentando mais as exigências, e com razão. Você não pode contratar uma pessoa que não sabe nada para botar na sua empresa. E hoje, a sua empresa precisa até desenvolver. Os diplomas de nível universitário estão questionáveis. Estão questionáveis. Eu hoje, por exemplo, se alguém vier da parte de nível superior, parte interna, na minha empresa, com aquele currículo lindo e maravilhoso, eu deixo o currículo de lado e vamos falar de outro assunto. Eu quero saber qual é o seu comprometimento, o que você vai trazer e desenvolver na minha empresa. Então, isso é muito importante ser dito. Se tem tudo aquilo se mesmo tem que tudo está aquilo dizendo a mesmo. vida. Pois é. E você só sabe se tem quando você pergunta diretamente por ali. E é a mesma coisa que acontece muitas vezes com o cuidador. Eu tenho uma formatação diferente de contratação. É minha cereja do bolo, eu não posso abrir aqui para vocês. Mas, lógico que eu avalio tudo isso. Né? Então, eu acho muito interessante quando eu chego lá e vejo aquele currículo, né, de sinais vitais, transferência e tudo. Como Liliane disse, eu tenho um boneco enorme, que é o meu Kelvin, que fica ali do lado. E aí eu digo assim, olha, não, mas aqui você disse que sabe fazer os sinais vitais. Puxa, que bacana e tudo. Por sinal, eu estou me sentindo aqui um pouquinho com uma dorzinha aqui. Vamos ver aqui os sinais vitais. E você vê que a pessoa não sabe. Então, não é tudo que está escrito que aquela pessoa sabe fazer. Mas falando de cursos, os cursos eles têm que voltar mais para essa questão comportamental do que questão técnica. Porque quando você entra na casa de um paciente, aquela técnica que você ensinou na sua empresa não é a técnica que a família quer que aplique. Porque a família saiu do hospital com outra instrução. Então, é importante que a gente conheça primeiro a sua técnica, como você quer que faça. Ele vai saber o básico, mas ele vai na sua casa saber qual é a necessidade real daquele paciente. Um boneco não é a necessidade real. Tá? Então, isso aqui é fundamental a gente sempre avaliar isso. Quanto ao mercado de trabalho, o que está acontecendo hoje? Não vou falar de política em hipótese alguma, mas nós estamos com um inchaço de pessoas que recebem benefício governamental. E ela vem como bico a função de cuidador. Isso aí. Sem ter a menor noção do que é. De que precisa de empatia, de que precisa de respeito, de que precisa ser uma ouvinte. Ela não sabe nem falar, como é que ela vai ouvir? Né? Eu fui na casa de uma senhora, muito interessante, que ela ligava para mim e dizia assim, Cláudia, essas suas cuidadoras não sabem varrer casa, não querem fazer nada aqui em casa, né? E aí eu falava com a cuidadora e tudo, e a cuidadora, não, porque ela diz assim, tem que varrer a casa, não é minha função. Aí eu falei, tudo bem, vou resolver esse problema. Fui lá na casa daquela senhora, cheguei lá, batemos papo, conversamos e tudo. Ela falou, aí ela, né, aquela coisa de senhora, né? Ela não gosta de fazer nada. Não varre casa, só vive no telefone, e que é verdade, só vive no celular. Aí eu falei, mas é mesmo, dona fulana? Ela falou, mas me diga, como é que a senhora gosta de varrer a casa? Me ensine que eu vou ensinar para elas. Pois eu passei 1 hora na casa dessa idosa. Em 20 minutos ela me ensinou como ela queria que varresse a casa. Ela varreu a casa. Aí você vai dizer, nossa, você botou a velhinha para trabalhar? Não. Eu botei ela para fazer um exercício físico. Autonomia, estímulo. Exatamente. Entendeu? É a criatividade. E o cuidador não tem criatividade, ele só sabe dizer não. Não é minha função. Não é minha função. Por quê? Porque ele utiliza isso como bico. É um incremento ao falso salário que ele recebe, que é o benefício governamental. Então, eu estava até conversando aqui com o Igor antes de vocês chegarem, e falei assim, vamos aproveitar isso? Você tem direito ao benefício? Ok. Você precisa receber o benefício, mas atender 10 velhinhos da sua comunidade. E levar o seu relatório todo final de semana para o posto lá de saúde de família. Sim. Você vai ter indicadores. Pois é. Você vai ter pessoas monitoradas, atendidas, porque velho morre... E vai ter a população assistida, né? Assistida, porque velho morre de lesão infectada,
Não é verdade? Você entra na casa de um idoso, de uma comunidade, você passa mal. O cheiro é da infecção. Isso aí. Então, você vai ter esse atendimento, mas a pessoa está ali recebendo benefício. E detalhe, você está instruindo essa pessoa a ser uma cuidadora. Né? As próprias comunidades e poderiam ter ocupando também para não ir beber e jogar. Para não ir beber, para não ir jogar. Né? Eu tive uma pessoa que chegou para mim e falou assim, você sabe que essa cuidadora usa o tal do tigrinho, né? Tigrinho, eu não sei o nome. Tigrinho, né? É. Ou seja, ela está se endividando. Ela está fazendo aquilo ali para pagar a dívida. Aí, quando se endivida, deprime, fica irritada, ansiosa, aí já descarrega no... Aí acontecem as violências. Por que não trazer e construir isso junto com as comunidades? Eu tenho levado esses projetos para um vereador que tem apoiado muito a gente nisso, e inclusive com o compromisso da gente criar realmente o decreto para a função do cuidador e não a regulamentação da profissão, porque isso é lá em cima. É lá no Senado, que já foi vetado, né, no governo passado, por vários motivos, estava mal escrito, tinha que ser vetado mesmo, não tenho nada contra, mas a gente precisa fazer um decreto municipal nos municípios, qual é a função do cuidador. A gente tem um manual que entrega para a família. É isso aí. O que é a função do cuidador e qual não é. Porque muitas famílias entram, tem um cachorrinho da mamãe e dizem assim, olha, tem que tirar o cocô do cachorro. Ela vai tirar. Com a mão suja, ela vai limpar a sua mãe. Que maravilha, né? Entende? E foi uma coisa que Marta falou aqui, foi interessante no início, que a gente hoje tem cuidadores, que a maioria são mulheres, dentro da sociedade, que não tem condição de pagar um cuidador e que ela sai do mercado de trabalho para poder dar assistência ao familiar que está doente, né? E ela fica doente. Isso é muito importante. E ela acaba ficando doente, né? Então, assim, na verdade, você pega ou ela assume uma dupla, terceira ou quarta jornada para poder dar conta, até o momento em que ela não aguenta mais. Sim. Aí ela larga o trabalho, sai do mercado para tomar conta, porque não tem suporte, né? A gente não tem uma creche para botar o idoso, né? A gente não tem uma escolinha para levar o idoso. A gente tem que tomar conta do idoso em casa. E aí a gente tem pessoas que não são capacitadas, não sabem fazer, e o não ser capacitado e não saber fazer acarreta mais trabalho. Porque quando a gente sabe realizar o trabalho, de você dar um banho no leito, de você fazer uma transferência, quando você faz com técnica, você não precisa de força. Sim. Então a gente tem técnicas para tirar o paciente da cama, para botar na cadeira, para dar o banho, para virar, para trocar a roupa de cama com o paciente em cima. Isso aí é fundamental nas escolas que estão aí, né? Que isso não estão é ensinando. Ensinado, pois é. Não é ensinado. E assim, a gente não tem essa informação chegando até a população de baixa renda. Mas a população de baixa renda também tem paciente em cima da cama, tem paciente que sai do hospital, tem paciente que sai com ferida. Existe um home care do Estado que está aí para poder tentar dar uma assistência, mas é outra coisa. Segundo ponto, é importante saber que quando a gente tem um plano de saúde ou home care do Estado, eles pagam técnico de enfermagem. O cuidador não está incluso, porque cuidador é empregado doméstico. Se não é saúde, o plano não tem obrigação de pagar. E quando você quer uma pessoa para tomar conta de seu pai, que você diz assim, eu vou fazer o plano de saúde, botar um técnico aqui para tomar conta de meu pai 24 horas. Não é assim, porque o técnico tem a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, e tem as suas funções descritas. Você não pode pegar um técnico pago pelo plano para fazer o trabalho do cuidador. Não pode. Inclusive, uma das exigências da RDC é que a família, ao ser elegível para o home care, ele tem que ter um cuidador na casa. Obrigatoriamente tem que ter um cuidador na casa. Seja ele familiar ou contratado. Isso é muito importante. É uma confusão muito grande que a gente vê a família criando. Exatamente. E aí vira e faz assim, eu vou botar a liminar. Você vai botar a liminar. O plano vai botar, o home care vai botar e vai continuar exigindo o seu cuidador. Só vai ter direito ao técnico se tiver o cuidador. Isso o livro explica muito, né? Porque como a gente trabalha diretamente com home care também, a gente tem parceiras. Então, tem muitas famílias que estão em casa com idoso e falam assim, eu vou judicializar para o home care. Você não vai conseguir. Primeiro que ele tem que estar hospitalizado, tem que ter um relatório médico. E outros preparos. Isso aí é uma outra história. Home care é outra coisa. Cuidador é a parte social. É aquele que vai lidar com a parte social e as atividades de vida diária.
Banho, comida, alimentação, estímulo cognitivo, sair para ir para um shopping, para passear. Geralmente não faz, também é outra coisa que não é faz. bem Agora, carente. pronto, Sim. aí eu vou entrar no aspecto do não faz. O que é que acontece? Cláudia começou aqui, comunicação. Você tem que dizer quais são as suas necessidades. Olha que interessante. Eu digo sempre, quando eu vou para a casa de meus pacientes, eu digo assim, você vai contratar o cuidador? Ah, tá certo. Quando você contratava a babá para seu filho, você dizia, dava seu filho e dizia assim, tome conta aí? Não. Você dizia assim, ó, ele tem que tomar banho todo dia 3 horas, tem que estar pronto 1h30 para ir para a escola, o transporte vai passar para pegar, você tem que ficar esperando o transporte chega às 5h30, você tem que estar na porta para pegar ele, que ele não desce sozinho do transporte, a alimentação dele na hora, ele tem que comer essas frutas daqui e esse suquinho, você não pode dar biscoitinho porque ele está gordinho. Quando a gente vai contratar uma babá, a gente determina tudo, né? Sim. A hora que pode dormir, quanto tempo pode ficar na televisão, quanto vai ficar no iPad, mas a gente não faz isso quando a gente vai contratar um cuidador. A gente entrega o idoso para o cuidador, achando que o cuidador tem autonomia. Transfere a responsabilidade. Transfere a responsabilidade e transfere as necessidades. Então, a partir daquele momento, quem vai enxergar o que o idoso precisa é o cuidador. E o que ele disser passa a ser lei. E aí você está dando uma responsabilidade para esse cuidador que talvez ele não esteja capacitado para poder assumir. Não tem um entendimento para isso. Mas isso é uma coisa muito importante que você falou. Quando a gente cria um filho, né? Eu brinco muito com a minha filha que eu digo assim, olha, eu conheço você 100%. Você só me conhece depois dos 27 anos. Foi quando eu pari você. Então, a gente não conhece antes. E eu tenho 2 histórias muito interessantes que está no livro, inclusive, que uma foi de um senhor que a família... Eu estava lá visitando e o cuidador foi pegar o suco, aí perguntou, o senhor quer um suco de abacaxi? E a família virou e falou assim, papai não gosta de abacaxi. Pegue outro suco. E eu estava com o idoso conversando. E aí o idoso tem muito mais... até confiança de falar para você, porque não é da família, ele não quer desagradar, ele não quer deixar você triste, porque você é o filho, você já está naquela dependência do filho, e eu conversando com ele, ele disse assim, eu sempre gostei de abacaxi. Aí eu falei, ué? Eu falei, é mesmo? Ele falou, é porque na época que eles eram pequenininhos, eu não tinha dinheiro para comprar muito abacaxi, porque no Natal o abacaxi é muito caro. E aí eu comprava um abacaxi, dividia entre as crianças, e eles comiam. Quando eles vinham dizer, papai, você não vai comer? Ele dizia, eu não gosto. Olha pra que isso. coisa, né? Você está entendendo? Então, nem sempre você conhece o seu pai. Nem sempre você vai conhecer sua mãe. O segundo é uma coisa mais sensível, mas foi muito interessante, é bom citar esse exemplo, porque nós tentávamos fazer tricotomia numa idosa e ela é muito resistente. Tem que explicar. Desculpa, a depilação, tirar os pelos pubianos, aquela coisa toda, porque tem que estar tudo muito bem higienizado e tem que fazer. Né? E a família dizia, não, deixa do jeito que tá, porque mamãe não gosta, não quer que toque, isso é dela, não sei o que, papá. E eu falei assim, tá. Aí eu fui até a casa também, porque eu costumo visitar meus pacientes, meus clientes, e aí eu coloquei a luva, tirei primeiro a luva, passei a mão na mão dela, para ela sentir a minha mão, botei a luva, ela sentiu a minha mão, e a gente ficou lá conversando, né? Batendo papo, ela falando da infância dela, da adolescência, e numa dessas conversas eu descobri que ela foi estuprada. Ninguém sabia. Aos 17 anos e ninguém sabia. Nossa. Olha a resistência dela. Ela com Alzheimer, o que ela vai lembrar? Lá de trás. Lá de trás. Então, as pessoas quando tocavam nela, sem falar o que era, ela entrava em pânico. Aí ela ficava agressiva, batia, tirava a cuidadora e todo mundo, ela é uma velha agressiva, ela bate. Ela não bate, ela está sofrendo. Pois é. E como é que o cuidador vai entender qual é o grau de sofrimento se ele mesmo não conhece? E isso tem que ser dado na escola. É o olhar do paciente, é a atitude do paciente, é a fala do paciente. E o olhar de estudo. A minha mãe sempre dizia, você não precisa falar nada com uma pessoa, basta olhar para ela que você vai conhecer. Olho no olho. Então, isso tudo tem... Quando é que ele está sentindo dor? Quando ele grita, ai? E se ele não fala? Geme... A pressão sobe. A frequência respiratória modifica. Então, a tudo gente isso tem sinais hoje que são... tem sinais que a gente pode avaliar. Então, essa é a importância. Então, é aquilo que eu volto a dizer lá do início. Comunicação.
E necessidade. Qual é a sua necessidade, mas qual é a necessidade do seu pai que vai ser cuidado, ou da sua mãe que vai ser cuidada. E né? até, eu fico imaginando nesse treinamento também, até esse cuidador contratado, ele saber o que é da doença e o que não é. Sim, né? aí vem essa parte fundamental, Marta. Isso você porque, trouxe... por exemplo, um idoso, a gente já entrevistou aqui um psicanalista especializado em sexualidade sobre Sim. a sexualidade do Sim. idoso, e aí a gente sabe que em quadros demenciais, às vezes, ele perde, né, O pudor, totalmente. pudor, Exacerba, às vezes, a exacerba, e libido. ali, para Coisas que uma nunca pessoa que fazia não antes. sabe, pode achar que é um assédio sexual e entrar com processo. Então, são muitas Há nuances, nuances. muitos detalhezinhos que a gente precisa. E aí, quando você fala do cuidador contratado pela empresa, você precisa saber quem é a empresa que você está contratando. Porque a empresa precisa, antes de mandar um cuidador para sua casa, conhecer as suas necessidades. Então, quando uma família liga para mim e fala assim, eu preciso que comece hoje, eu falo, não dá. São 3, 4 dias. Eu preciso conhecer você primeiro. Eu preciso conversar com você. A gente tem um relatório que passa para a família responder. Tem muitas famílias que falam assim, eu tenho que responder tudo isso? Qual é a cor que meu pai gosta? Qual é a fruta que ele come? Claro! Senão a gente não conhece ele. Não conhece e não cuida. A primeira coisa que você tem que fazer quando vai contratar é criar um vínculo de credibilidade entre os dois, de confiança. Entre o cuidador e a pessoa que vai ser cuidada. Como é que vai criar esse vínculo se ele não sabe nada sobre você? Não sabe se você gosta de futebol, se você gosta de tênis, se você gosta de... Eu tenho uma senhorinha elegantíssima, adora tênis. Eu fiz uma seleção de tenista para conversar com ela. As cuidadoras conversaram, Nadal, né? Hoje em dia já com outros nomes, de vez em quando eu assisto para ver, eu falo, tá tendo jogo de tênis tal hora, não sei o que, papá. Você está entendendo? A empresa precisa estar acompanhando isso. Precisa. Isso não é subordinação, isso é orientação. Isso é preservar o bem-estar e a segurança da pessoa. O que a justiça precisa entender é isso. A justiça tem que deixar de ser protecionista para ser realista. Perfeito. Entende? Porque eles também vão ficar velhos. Eles também têm pais. E eles precisam entender que isso é necessário. Essa função é uma função que é a função do futuro. Hoje nós temos um crescimento de 537% em 10 anos da função de cuidador. Nossa. E aí você me pergunta, quantos estão qualificados? Eu tenho até medo de falar. A gente nem sabe. Nem sabe. Eu tenho até medo Não tem de falar. como saber o que é qualificado se a gente não tem a capacitação de escrita mínima. Exato. Né? E isso daí Entrando- é importante, viu? Porque essa evolução ela vai ter que acontecer. Ela vai ter que acontecer. Ô, Cláudia, e entrando nesse aspecto exatamente da capacitação, como é que está isso aí? Você tem... Sim. Falou que você está falando com um deputado, eu também já recebi algumas ligações às vezes. Eu vejo querendo criar sindicato de cuidador. Não, sindicato não pode, de cuidador porque não existe pode. a profissão. Ele está na PEC. Pronto. Não, ele está na PEC da doméstica e já tem sindicato. Isso daí não existe. E aí? O que é que faltou? O que é que está faltando para a gente conseguir capacitar uma lei mínima para exigir que o cuidador tenha um conhecimento básico? É um decreto. É continuar fazendo, pedindo auxílio, pedindo ajuda a todo mundo que puder, da gente realmente trazer isso para a Câmara dos Vereadores, porque isso é uma questão, primeiro, municipal, como eu disse, para reconhecer uma profissão, já é Câmara de Deputados e Senado, mas a gente pode reconhecer a função, veja bem, a função do cuidador, delimitando muito bem o que ele precisa de capacitação, um manual muito bem descrito da função dele. Existe hoje um manual do Ministério da Saúde, mas que fala de coisas técnicas. Isso. Não é só técnico. Entende? Sim, perfeito. Não é só técnico. Ele precisa conhecer, ele tem um mínimo de conhecimento sobre o Alzheimer, sobre o Parkinson, sobre as demências. Então, como é que a gente vai fazer isso? Auditoria, fiscalização nesses cursos. Tem cuidador dando curso para cuidador. Não pode. Não pode. Já vi também. Entende? Mas quem é que vai... Porque ninguém quer assumir. A enfermagem não quer assumir, a assistência social não quer assumir. Tudo bem. Então, vamos preparar pessoas, pedagogos, certo? Porque você não precisa ter técnica. Uma equipe multi, exatamente. Um entra com o conteúdo técnico, o outro entra com comportamental, psicólogo, um pedagogo estruturando a formação. A formação, porque é muito importante a gente entender também quem é aquela pessoa, se aquela pessoa está preparada para isso. Porque psicologicamente ela não está. Ela, como você disse, ela está com o pai em casa morrendo e está indo cuidar de outro. Isso aí, exatamente. Qual é o psicológico dessa pessoa? E nesse ínterim que você está falando aí agora, você citou anteriormente
O cuidador, quando ele chega na casa, que ele se estabiliza, ele acaba criando o vínculo. Acaba. É verdade. Quando você cria o vínculo, você cria o vínculo afetivo. Às vezes afetivo, não é E sempre. Mas quando você cria esse vínculo de uma forma que você se preocupa e você se dedica, você entra no estresse do cuidador. Sim, E você aí? vai para o estresse. Como é que se administra isso dentro da empresa? Isso. Primeiramente. Primeiro é ouvir, sempre. A gente ouve todos os cuidadores. Eu estava falando aqui, quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo uma cuidadora que me ligou, porque a outra chegou atrasada, e aí a outra já estava lá com um plantão, aí ela já começa a passar esse nervosismo para a família. Isso já é o desequilíbrio. Então, a nossa função é o quê? É equilibrar isso. E aí eu conversei, mas isso é intercorrência, o trânsito, olha, eu estou aqui presa no trânsito, e não sei o quê, e a gente vai conversando, e vai falando, mas peraí que eu vou resolver. Você tem que ser imediatista para resolver as coisas. E satisfação. Lá na empresa eu falo com a minha equipe interna, não escreva no WhatsApp, ligue e acolhe. O WhatsApp você vai escrever de um jeito, ela vai ler do jeito que ela está naquele momento. Se ela estiver nervosa, ela vai ler de maneira errada, que você não está falando. Ligue, acolhe. Então eu acolhi as 3, né? A cuidadora, às vezes você fala, você vai dizer, o que eu vou falar agora você pode dizer assim, nossa, que absurdo, mas não é. A cuidadora me ligou e falou assim, Dona Cláudia, perdi o horário. Perdi. Eu achei que mais 5 minutos dava para dormir e perdi o horário. Não tem problema nenhum. Isso quer dizer que o seu corpo já está pedindo isso. Por que você não descansa mais? Você não pede aí uma escala para ficar mais uma semana em casa? Eu acolhi. Mas ela falou a verdade. Ela ganhou ponto porque ela falou a verdade. Porque tem muitas que ficam... Tô doente! E não tá. 2 horas depois está postando no Instagram que está na praia. Pois é. Entende? Até isso, você tem que ficar Pois é. Então, você tem que estar atento sempre aos bloqueia. detalhes. Isso. E aí, você ainda tem uma outra mediação, porque a justiça protecionista, certo? Quando você orienta ou você escuta, acha que você está subordinando. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu acho que aí vem essa questão do decreto, reconhece a função, diga quais são as suas, o seu manual, o que você pode, o que você não pode fazer, né? A justiça precisa entender as necessidades, é lógico que um caso de racismo, preconceito, violência, mesmo que verbal, isso tem que ser punido, mas tem que ficar claro o que é. Porque se você falar para uma pessoa hoje que é bonita e ela não tiver no espírito de receber essa informação, Até ela vai isso. achar que você está curtindo com a cara dela. E achou que era preconceito. Ela falou que era bonita achando que era feia. Ou tá dando em cima, se for Ou tá dando em cima, se de for, uma enfermeira. Eu tenho Ou um de uma idoso que... cuidadora. Eu tinha um idoso que andava pelado dentro da casa. Pelado. Normal, a gente sabe que era da doença. Teve outro que eu fui visitar ele, em vez dele me dar a mão, ele pegou no meu peito. Pois é. Você via nitidamente que não era ele. Você tem que ter o bom senso. Você tem que ter bom Mas senso a gente não pode das coisas. exigir bom senso Mas não de posso todo exigir, mundo porque é exato. relativo. É relativo. Então, é isso que é o preparo. E as fiscalizações nessas escolas. Nesses cursos, que não são nem escolas. Tem gente que dá dentro de casa. Imagina. Não pode. Você tem um curso, me dê aqui o seu diploma, deixa eu ver, averiguar de onde foi. Porque você, quando vai puxar, não tem nem espaço físico. Se você vai treinar nessa informalidade, nem diga que é curso. Não diga que é curso. Aí você está bolando ali. Entendeu? Exatamente. Cláudia, mais uma dúvida. Eu queria ficar 2 horas aqui, mas a gente já está Já tá no limite, né? 1h10 já. Mais uma dúvida também. Essa questão da escala é outra Sim. coisa que me perguntam muito, Certo. né? E aí eu fiquei confusa agora, porque se segue o sindicato dos domésticos, por exemplo, eu posso ter uma doméstica trabalhando 8 horas de segunda a sexta, e quando chega o cuidador tem a questão das escalas, né, me ajude, 12... 24 por 48, 12 por 36, 24 e por tal. 72, dependendo Então, do... uma dúvida é essa, né? Já que está enquadrado como doméstico, por que tem a escala e como são as escalas? E outra dúvida ainda nessa linha, na verdade, um comentário que você já pode comentar em cima do meu comentário. Eu já venho observando isso, apesar de eu sou recém-formada em psicologia, né? Mas eu venho de uma trajetória de consultoria, eu sou administradora e dei muita consultoria em hospital, clínica, laboratório, tudo que você imaginar.
E eu sempre fiquei encucada com essa questão da escala, o seguinte, a escala foi feita para proteger esse profissional, para fornecer a ele um tempo de descanso, Sim. mas em função das questões econômicas, ele está aqui num trabalho, está com você aqui, fazendo uma escala, e é contratado de outra para fazer outra escala, e por aí vai, e esse profissional também, às vezes, chega exausto. E não estou nem julgando ele, porque imagino que está correndo atrás de pagar as contas, mas isso impacta também no serviço, no trabalho, na saúde dele, em quem está sendo tratado por ele. Então, olha o bolo que é tudo isso, gente. Marta, isso é uma coisa que precisa realmente ser conversada com mais tempo até, porque a gente, né? Mas eu vou te falar de escala, rapidamente. Acho que os ouvintes estão gostando, vão ficar mais um pouquinho. As escalas, é importante a gente primeiro falar que o cuidador ele pode ser contratado como terceirizado por empresa. Não pela família diretamente, tá certo? Porque a família contratando direto, ele tem um vínculo realmente de estar ali todo aquele dia, aquele horário, aquela coisa toda. Se você for contratar pelo CLT, você vai ter que ter 3 cuidadores do dia, de manhã, da tarde, de 8 em 8 horas. Na verdade, isso onera completamente, não tem condições. Então, não vai existir essa função, né, no mercado. Então, você pode contratar com escala e você determinar o tempo junto com ele num acordo, certo? Sempre num acordo, porque ele praticamente passa a ser MEI, ele é MEI, é a melhor forma de contratação, e você num acordo diz a ele, olha, eu quero descansar 72 horas, eu quero descansar 48. Se ele tiver outra escala, isso não é um problema seu. O que você precisa observar é o estresse e o cansaço dele. E isso é fatal, você observa. Né? E aí a gente trabalha uma escala, porque muitas empresas têm a mania de trabalhar a escala como trabalho em hospital, que é totalmente diferente. No hospital você tem uma equipe multi, você tem um suporte. Ele vai lá descansar, ele vai descansar. Em casa é ele e ele. Então você tem que avaliar quanto demanda aquele idoso, para você poder dar 48 ou 72 horas. Tá? Nada de escalazinha parzinho, dias pares, dias ímpares. 3 dias, não existe. Folga 3. Entende? Você tem que ver conforme a classificação. Outra coisa que é importante para as famílias, não ultrapasse 220 horas no mês. Não ultrapasse, a escala não pode ultrapassar 220 horas no mês, porque é a hora permitida. Então, também não sabia disso. Não ultrapasse. Conhecia as escalas, mas pois não ultrapasse. Então você dá 9 plantões para um, 9 plantões para outro, 9 plantões, e bota um folguista. Para tirar os outros 10. A remuneração dele diminui, tudo bem, mas você prefere um processo ou se preocupar com a remuneração que ele vai diminuir? Porque quando você sai para procurar um emprego, o seu primeiro emprego, você saiu para procurar um emprego, o seu chefe, quando lhe contratou, não estava preocupado com a sua remuneração que você ia fazer. Você é dono e livre para escolher. Eu tinha 2 trabalhos. Entende? Hoje eu tenho 4. Hoje, pegando seu gancho, você vê, olha a loucura. Sua formação é... Eu sou bióloga. Hoje, veja só a loucura do que ela está falando, né? Se você hoje vai contratar diretamente um cuidador para dentro da casa, você não pode contratar um só, porque não vai dar conta. Para um paciente que precisa de assistência 24 horas, você vai ter que contratar 4. Isso fazendo escala de 24. Você vai ter que contratar 3 e o folguista, porque os 3 vão passar de 220. Sim, por isso que eu falei, você tem que contratar o folguista. E muitas famílias não entendem isso. Não entende. E aí a gente que quer proteger a família... Né? E o salário base do cuidador é o salário mínimo. Que então, eles também não admitem. Que eles também não admitem, querem mais. Pois é. Aí você vai dizer, você está no salário mínimo, você vai chegar com todos os impostos para cada um desse aí, você vai chegar no mínimo em R$ 2.300. Para cada um. Para cada um. Para cada um. Você vê que coisa louca, não é? É um custo muito... Fora que ainda tem um detalhe. Você está falando de cuidador. Lembre, o cuidador não vai para a cozinha. Quem vai fazer a comida desse pessoal? Ainda tem isso, e né? Do ou ele leva, ou o Quem paciente vai limpar a vai casa? fazer. Aí você vê quanto o custo, como o custo é muito elevado, tá? E as pessoas não têm a noção disso. E é uma coisa que eu bato muito na casa quando eu chego, que eu digo assim, ó, invista, a palavra é essa. Invista em seus pais agora.
tentando deixar eles mais independentes, autônomos, fazendo a prevenção, como você falou. 60 anos eu estou fazendo, eu vou para quem? Para o pediatra? Eu vou para o geriatra. Claro. Por quê? Porque é nesse momento que a gente vai estar fazendo o acompanhamento para evitar que este agravo, que é inevitável, porque o envelhecimento é chato pra caramba, mas ele é inevitável. É inevitável, a não ser que aconteça a fatalidade. Todo mundo vai envelhecer, então, assim, a não ser que morra antes. Então, assim, a gente tem que fazer essa prevenção. Então, às vezes, eu pego pacientes que eu vejo assim, tô na casa de uma colega, aí o pai dela passa, meu Deus, quando o pai dela passou, eu boto a mão na cabeça, eu faço assim, minha nossa, eu vou ter que conversar com ela. Uma besteira, ele passou de bermuda, estava na piscina, ele passou de bermuda andando para contenção, quando ele andou, que eu olhei, eu observei as costas dele e a postura dele, aí eu fiz assim, ele tá perdendo massa muscular, tá com sarcopenia, aí isso daqui a pouco uma queda. Aí eu perguntei, e aí, como é que tá seu pai, tá sendo acompanhado? Você já fez algum exame para ele? Tem densitometria? Ah, menina, o endocrinologista pediu, não sei para quê, para meu pai. Deu osteoporose. Aí eu disse, minha Nossa Senhora, já está com a sarcopenia, emagrecendo, perda de massa muscular, queda e fratura. É a sequência. Então, a gente já tem essa visão, né? Sim. E a gente fala prevenção, porque o custo de um paciente na cama é inacreditável. É altíssimo. Se vocês estão achando ruim investir num fisioterapeuta, num personal, num pilates, vocês se preparem para vocês verem o que é que vai ser no futuro aí. E eu vou complementar isso e reforçar. Não pense só nos seus pais, porque os seus pais já estão velhos. Pense em você. Vocês. É você que precisa começar a pensar como você vai querer o seu envelhecimento. Quais são as suas escolhas. Tem que construir né? a partir E a gente não está agora. falando só de ginástica. Não, a gente está falando num contexto geral. Qual vai ser a sua aceitação? Né? Eu, por exemplo, nós somos pessoas independentes, autônomas, e eu brinquei até com o diretor da ANS, uma vez conversando com ele, né, que ele falou, quando eu falei para ele, não, eu tenho 60 anos, ele falou, nossa, não parece, eu falei, é verdade, aqui sentada não parece, mas se eu cair ali e bater a cabeça, eu vou estar com 80. Pois é. Você está entendendo? E aí, será que eu estou pronta? Então, preparem-se, porque a realidade é o envelhecimento. E tentem fazer isso que eu estou lhe falando, tentem adaptar a casa de vocês aos 60. Não deixe para que seu filho faça, porque isso é um estresse muito grande. Se prepare antes. Não tenham medo, porque o envelhecimento é real. É real. E quando você fala isso, Cláudia, também me vem que o país precisa se preparar. Sim. Né? Porque essa falta de definição hoje vai ter um impacto terrível no futuro, porque vai onerar o custo da saúde pública, não vai dar conta. E o crescimento também dos casos de demência, né? Tenho visto algumas estatísticas Câncer, aí. demências, doenças com diabetes, né? Então, assim, a gente precisa se preparar como pessoa, a gente precisa se preparar como Estado, entendendo Estado, município, Estado Sim. e federação, para o que já está acontecendo. Já não acontece. Né? Um país quebrado, né? Como a gente está, e a população velha. Isso. Sem produção. Não nascem crianças mais o suficiente para um futuro de desenvolvimento. Os velhos precisam ser aproveitados. E a comunidade Bengalas, que está na geração sanduíche, nesse caminho. Somos os próximos, né? Somos os próximos. E que futuro que a gente quer? Não, e eu parabenizo vocês por essa atitude, porque é tão importante a gente estar aqui dando informação, porque você prepara a pessoa. A pessoa que vai nos escutar, ela vai pensar. Ela vai pensar. E vocês estão de parabéns, é um programa excelente. Como é importante a gente ter informação, né, ou buscar informação sobre o envelhecimento. E aí estão os geriatras, estão os gerontólogos, né? Agora mesmo eu estou indo no dia 28 de outubro para um evento lá em São Paulo, que é a longevidade, né? Um grande evento que fala disso, e é muito interessante, gente, porque vocês veem de tudo. Vocês têm stand lá de objetos sexuais, entendeu? Que tem que ter, né? Você fala da sexualidade, você tem pessoas que vão falar, autoridades que vão falar, né? Com apoio lá de várias instituições. Então, assim, é muito importante a gente aprender agora como a gente quer envelhecer. E não esperem para aprender isso aos 60, aos 70. É aos 40, aos 50. O 40 é o topo. É isso aí. E para finalizar, né, porque realmente o tempo já estourou, o que angustia a gente, e Lica ontem presenciou um grupo de acolhimento, escutou,
é que a nossa sobrecarga muitas vezes está impedindo que a gente se cuide. Então, o que a gente não deseja, porque o discurso de todo mundo, eu não desejo dar o trabalho a meus filhos que eu estou tendo com meus pais. Porém, a gente também muitas vezes não consegue se cuidar porque está na sobrecarga. E aí precisa realmente uma disciplina, uma coragem para dizer, agora para tudo, vou cuidar de mim. Perfeito. Coragem. Porque você tem 24 horas no dia. Você tem que ter a coragem de saber dormir bem. Você tem a coragem de saber o seu tempo, a sua realidade. Eu, toda quarta-feira, impreterivelmente, eu vejo meu neto, eu passo o dia com ele. Pode chover canivete, eu estou lá. É a organização do seu tempo. Pois é. Eu quero viver a presença dele, a infância dele, a adolescência dele. Ele tem 3 anos. Eu tenho 61, não sei quanto tempo mais eu vou durar, se for 10, 12, 15 anos, 20 anos, eu não sei. Mas o tempo é menor, é mais curto. Então, eu quero estar presente nele. Então, é você definir bem o que você entende do que é qualidade de vida e de como você pode organizar essa vida. Tire um dia do seu dia, da sua semana e diga assim, nesse dia é isso aqui que eu tenho que fazer. E se organize. Isso é muito coisa de virginiana, viu? Prioridades. Prioridades tempo e organização. Tempo não é prioridade. É prioridade. Pois é. Então, é isso que eu acho que a gente precisa parar um pouquinho de pensar, de que a sobrecarga é muito grande e organizar essa sobrecarga para que ela seja mais leve. Não tem aquela história de que Jesus, né, cada um carrega a sua cruz e que ele está sempre ali para tirar um pouquinho tirar esse peso para você não carregar tanto. Então faça isso. Tire um pouquinho desse peso. Esquece um pouquinho de tanta responsabilidade que você acha que você precisa ter. E pense um pouquinho mais em você, porque você vai cumprir essas suas necessidades. Eu acho que o meu recado para o público é exatamente esse. E agora conte onde te acham, fale aí da sua empresa para fechar com chave de ouro. A Maturicare Saúde está na Graça, a gente tem um escritório lá, mas a gente sempre atende por telefone, também vai na casa do cliente, a gente escuta o cliente, tem o Instagram, é @Maturicare Saúde, temos Facebook, temos o site que é www.maturicaresaude.com.br. Pode me encontrar também com muitas palavras que a gente tem, discurso também no Enconsad, que é @Enconsad, que é o Encontro Nacional de Empresas de Atenção Domiciliar. Você que está nos ouvindo e que tem pai em home care, a gente está ali também para orientar vocês, tem várias perguntas. E hoje, se vocês também precisarem de algum apoio, não do jeito que vocês fazem, mas apoio de empresas, que querem conhecer empresas, saber quais as empresas idôneas no mercado, eu estou como presidente da ANES, @ANES. A ANES está começando agora, foi formada, essa associação tem menos de um ano, né? Já com CNPJ, com tudo direitinho. Hoje nós somos 15 empresas reunidas. E ali a gente pode ajudar, pode orientar vocês. ANES com C de cuidador? Com C de cuidador, é a Associação Nacional de Empresas de Cuidadores de Idosos. E ali a gente vai discutir política pública, a gente está levando o decreto, a gente está fazendo ações que são muito importantes para a gente melhorar esse mercado que precisa, porque é o futuro nosso, é cuidador de idosos. Parabéns, trabalho. E você, doutora, dê seu tchau aí, fale da Tríade também. Eu tenho que falar da Tríade, né? Claro. Eu tenho uma empresa, sou CEO da Tríade. Eu fundei essa empresa já tem uns 3 anos, mas ela já existe desde que eu me formei. Ela se tornou o que ela é hoje há 3 anos, que é uma empresa de assistência domiciliar. A gente tem 10 especialidades, tudo de físio, fono, nutri, dentista, até podólogo a gente tem, enfermeira para curativo domiciliar, tudo. Não é uma empresa de home care, tá? Deixar claro, eu não trabalho com cuidador, a gente só faz serviço de assistência, então é uma reabilitação de uma fratura, reabilitação de um AVC, é um paciente que tem incontinência urinária e precisa tratar em casa porque não quer ir para clínicas, e a gente faz toda a assistência com geriatra, com tudo em domicílio. E tem um Instagram, que é @triage.saúde, tem um site, que é o triage.com.br, e a gente fica à disposição. E Lica está comigo agora, não pode agora fazendo essa parceria aqui, ó, eu puxando pro lado do filho, juntando o cuidador, o filho, com cuidado, né? Com cuidado do idoso, que é importante, e fazendo essa parceria, porque se não estiver junto... E o meu último recado para vocês é:
Você sentou, gente, é geriatra. É isso aí. Sabe? Não vá para pediatra, cardiologista, reumatologista, não é. É geriatra, é ele que vai conduzir para vocês. E parabéns, doutora, parabéns, Marta. Obrigada pelo convite, fiquei honradíssima. Para a saúde física, você vai para o geriatra, para a saúde mental, você vem para a psicóloga. Ai, com certeza, mas o geriatra vai recomendar, eu tenho certeza disso. Marta Luzbel, Psicologia da Maturidade, Longevidade e Finitude. E as duas convidadas para poder fazer parte de um capítulo nosso do livro, que já está finalizado, mas a gente pode incluir sim. Eu faço questão de vocês lerem antes, até para poder sugerir alguma coisa, mas vai orientar muitas famílias, podem ter certeza. Com certeza. Vai ser maravilha, parabéns por essa iniciativa também. Obrigada, gente. Gente, papo delicioso, aprendi muito, vocês também vão aprender demais. E fiquem com a gente, que vem mais episódio por aí, sempre com convidados incríveis para te acolher e te instrumentalizar. Um beijo e até a próxima.